Olá, meu irmão, tudo bem com você? Deus abençoe. Eu sou Miriam, consagrada da Comunidade Católica Dom de Deus, e estaremos partilhando um pouquinho sobre o tema celibato. Nossa videoaula vai englobar hoje este tema. Que possamos começar invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus vai nos dizer assim, em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 25. A respeito das pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou o meu conselho, como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Quisera ser-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como agrada ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, mas a casada cuida das coisas do mundo, preocupando-se em agradar ao marido. Digo-vos isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. E assim nós iniciamos com essa palavra, onde São Paulo ele vai enaltecer um pouco a vocação ao celibato, né? Então, a primeira coisa que precisamos entender, o celibato é uma das vocações que existem na igreja, né? Assim como existe o matrimônio, como existe o sacerdócio, existe a vocação ao celibato. Então, toda vocação é um chamado, né? Então, existe um chamado vocacional sobre cada pessoa chamada a este mesmo celibato. Um celibato que se abraça primeiramente por amor a Deus. Toda vocação é uma resposta do homem ao chamado que Deus o faz. Né? Então, primeiro, precisamos entender este celibato como uma vocação autêntica, né? Um chamado autêntico que Deus dá segundo apraz o Espírito. E três realidades, né, perpassam pela vocação celibatária. Né? E aí a gente tem, por exemplo, os três votos, né, evangélicos, conselhos evangélicos, né, que é a castidade, a pobreza e a obediência. Primeira coisa, vamos dizer assim, primeiro mito que a gente precisa retirar dos nossos conceitos é o que o celibato é uma vocação de privação. O celibato não é uma vocação de privação, não posso isso, não posso aquilo, não vou me casar, não vou ter filhos, não vou amamentar, não vou ter netos, não vou ter posteridade, não. O celibato não é uma vocação de nãos ou de privações. O celibato é uma vocação onde o Senhor nos chama a viver, pelo contrário, a totalidade e a plenitude no amor. Um amor não pautado, né, pelo amor humano, mas um amor pautado no amor divino, do próprio Deus, né? Um amor ágape. E por isso escolher viver a castidade. A castidade que não é apenas a abstinência da relação sexual, a castidade que não é apenas a realidade de não ter, né, um ato sexual com um cônjuge, né, mas a castidade que é fruto de um coração puro, né, um coração que se conserva puro diante de Deus. Uma pobreza que não quer dizer não ter nada, mas ter um coração simples e ter a Deus como a única riqueza. A obediência que está intimamente ligada à fé, aqui como Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Então, quando se fala de celibato, a primeira coisa que se vem realmente são esses três pilares, né? Imitando o Cristo casto, imitando o Cristo pobre e imitando o Cristo obediente. A vocação celibatária não é apenas uma vocação temporal, né? Que vamos apenas vivenciar na realidade terrestre.
nós temos dentro da vocação celibatária um caráter escatológico. Por quê, né? Porque no fim dos tempos, né, todos serão celibatários, né? Claro que não da forma e da maneira que hoje vivemos, né? Mas na vida gloriosa de nosso Senhor não existirá casais, né? Não existirá sacerdotes, porque o Cristo, né, será o único e eterno sacerdote no meio de nós, mas todos serão um com Deus, né? Não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor. Cristo será tudo em todos, né? Então, hoje, né, o que os celibatários, né, aqueles que hoje são os consagrados à vocação celibatária, os religiosos, né, o que eles vivem na terra, todos viverão na eternidade, né? Por isso vamos dizer que o celibato, ele traz essa característica também escatológica do fim dos tempos, né? Uma outra realidade que o celibatário carrega em si, né, por exemplo, é o dom da maternidade. Muitos pensam, né, não quero ser celibato, não quero abraçar, né, uma vocação celibatária, porque eu não vou poder ser mãe. E aí eu digo muito pelo contrário, né, viver a vocação celibatária nos faz vivenciar uma maternidade espiritual, né, certamente não a maternidade biológica, né, não a maternidade, né, é que vou ter ali o meu filho, a minha filha, vou amamentá-lo, vou levar para a escola, vou cuidar dele, mas Deus nos confia outros para cuidar, né? Deus nos dá outros para que cuidemos de um modo espiritual, mas muitas vezes cuidemos de um modo próximo, né? Por um conselho, por uma orientação, né? Então essa maternidade, né, ela é algo grande, né? Ela é algo latente na vocação celibatária. Por isso eu não posso dizer, eu quero ser celibatária porque eu não me vejo sendo mãe. Se você não se vê sendo mãe, você não pode nem abraçar, né, a vocação matrimonial e muito menos abraçar a vocação celibatária, porque as duas realidades existem, a necessidade, né, tem essa característica própria da vocação, viver a maternidade. E esse celibato no coração da igreja, ele precisa ser um celibato fértil. O celibato fecundo, né, que gera vida por onde ele passa, né? O celibatário, por exemplo, não é aquele que não se relaciona com ninguém, se relaciona apenas com Deus, né? Só ele Deus, né? Ele Deus, ele reza, não. Mas o celibatário é alguém que por amor a Deus ama todos aqueles que Deus ama, né? Ou seja, ama a todos, né? A vocação celibatária é uma resposta de amor a Deus, como já dizemos. E por amar esse Deus, né, com um amor indiviso, né, com esse amor de totalidade, Deus não quer parte do nosso amor, né, mas Deus nos chama a amá-lo por inteiro e a nos permitir ser também amados, né, por Ele por inteiro. Deus nos quer no todo. E aí, sendo todas de Deus, eu posso também ser toda do outro, claro, com o seu limite, com o seu respeito, com o equilíbrio, né, de uma forma saudável, né, mas então o celibato não é aquele que vai viver isolado, né, sem se relacionar, né, até aqueles e aquelas que vivem no claustro, na clausura, eles têm os seus momentos de relacionar-se, né, dentro da sua rotina diária, né, então o celibatário ele é chamado a viver uma virgindade fecunda, né? Uma virgindade fecunda, ter uma fertilidade em sua vida, né? Como um rio que vai correndo, segue o seu curso e tudo que está às suas margens, né? As plantas, as árvores, os animais ali podem beber a água, né? Tudo que está ao seu redor ganha vida, né? Ganha vida. É importante entender, né, que existem renúncias. Né? Como toda e qualquer vocação faz parte da renúncia, né? Renunciamos sim ao ato sexual, renunciamos muitas vezes a morar com nossos familiares, porque ao assumir a vocação celibatária eu faço de fato, né, um matrimônio espiritual, não contraio um matrimônio humano diante do altar, né, com um noivo que vai ali, né, celebrar na presença do sacerdote o matrimônio, né, fazer ali os votos matrimoniais, mas fazemos um matrimônio espiritual, né, um comprometimento, né, nossa entrega a Deus, ela é selada pelo próprio Cristo diante também, né, do altar, diante da igreja, né, então nós vivemos esse matrimônio espiritual, né, e o Senhor nos chama a fazer renúncias,
Como, por exemplo, né, uma mãe que assumiu o seu matrimônio, assumiu a sua maternidade e ela acabou de conceber um filho. Precisa acordar várias vezes à madrugada. E esse acordar é uma renúncia, porque o desejo dela primeiro seria estar dormindo, né? Seria estar no seu sono, mas ela desperta por amar aquele que ela gera e vai alimentá-lo. Ou seja, renúncias próprias da vocação matrimonial, né? Aquele que escolheu casar-se, né, com uma mulher, ele automaticamente renunciou todas as outras existentes, porque viu naquela as características que eram necessárias para ele, né? Havia ali de fato um chamado, uma vocação para que ele se unisse com aquela, e ao se unir com ela, ele renunciou a todas as outras, né? E na vocação celibatária tem as renúncias próprias da sua vocação, né? Claro que todo chamado de Deus vai ter as suas renúncias, mas renúncias que se tornam muito pequenas e fáceis de superá-las quando conseguimos entender que o amor de Deus é que conduz a nossa vocação. Dói renunciar muitas vezes, sair da casa paterna para ir para uma ordem religiosa, para ir para um convento, para abraçar uma comunidade de vida numa nova comunidade? Sim, sentimos falta dos nossos familiares, daqueles que amamos, né? Renunciar ao trabalho, né? Renunciar a uma possibilidade de carreira profissional, de exercer uma profissão que gostamos, que nos identificamos, né? Renunciar ao dom de ser pai ou mãe biológico, né? São renúncias próprias. Mas o amor de Deus, né, nos faz superar todas as dores, né? O amor de Deus nos faz caminhar e prosseguir rumo ao nosso chamado, né? Porque eu também preciso entender que por meio de assumir e dar a minha resposta no celibato, é o meu caminho de santificação à eternidade. É o caminho que Cristo escolheu para que eu pudesse encontrá-lo no juízo final, né? Encontrá-lo no último momento da minha vida, né? Então, para mim, que assumi a vocação celibatária, eu consagrei, né? Já vamos agora em setembro fazer 2 anos de consagração, né? Consagração pela igreja aqui em nossa arquidiocese de Niterói, mas assumi esse chamado e essa vocação na minha vida desde janeiro de 2005, né? Então, eu hoje tenho 31 anos, né? Há mais de 10 anos, né, eu já tenho a vivência, né, de ter assumido, ter compreendido. E muitas vezes a gente se pergunta, né, como que eu vou entender se a minha vocação é o celibato? Como que eu vou compreender o chamado que Deus nos faz, né? E aí, a essência de qualquer chamado, né, de qualquer discernimento vocacional é a oração. Só me encontrando com aquele que me criou, só me encontrando com aquele que é o amado de minha alma, né? Só me encontrando com o meu Salvador, para dele poder ouvir, né? Por meio das orações. Senhor, o que queres de mim? Qual é o meu chamado? Qual é o meu lugar, né? Certamente Deus, que é um Deus fiel, né? Que é um Deus de promessas, né? E Ele cumpre todas as promessas que Ele nos faz, assim nos revelará o nosso lugar, assim nos revelará o nosso chamado. Aquele que deseja e abraça uma vocação celibatária também é alguém que precisa viver intensamente a vida espiritual. Não que as outras vocações não as viva, né? Mas o celibatário, aquele que assume esse matrimônio espiritual com Deus, ele é chamado a cultivar essa intimidade de esposo, né? Ter uma alma esponsal, ter essa alma que se une ao seu Criador, que se une ao seu amado, né? E se alegra em se unir a Ele, né? Então essa vida espiritual, né? Essa vida de unidade com Deus, de intimidade, né? De amizade com Deus, ela é fundamental na vida daquele que quer assumir a vocação ao celibato, né? Porque estar vocacionado ao celibato muitas vezes não quer dizer que eu já tenha todas as características para vivenciá-lo, né? Muitas vezes você pode estar discernindo, pensando, acho que essa possa ser a minha vocação, mas eu tenho essa dificuldade, eu não consigo ter uma constância espiritual, eu ainda desejo muito, né, ser mãe, ser pai, como vou assumir uma vocação, né? Então, à medida que vamos nos entregando à vontade de Deus, Deus vai também formando e preparando o nosso coração. Deus vai também lapidando a nossa humanidade para podermos responder com fidelidade e autenticidade ao chamado que Ele nos faz, né? E a vida de oração, ela a gente vai dizer que é a alma, né, de todo e qualquer missionário, né? A alma do apostolado. É como se fosse um corpo sem alma.
um celibatário, um missionário, né, que não reza, que não cultiva a sua vida espiritual, é comparado a um corpo que caminha sem a sua alma, né, ou seja, não pode existir, né, não está morto, né, não há vida nele. Se existe um corpo que não tem alma, é porque houve a morte, né. Então, o celibatário ele é chamado a cultivar, né, cultivar por muitas vezes. Em alguns momentos passa pelas suas aridezes espirituais, passa pelas suas securas, pelas suas noites escuras, mas tudo isso é Deus forjando o amor, né? Tudo isso é Deus forjando a alma do celibatário, né? Quantas vezes o Senhor nos permite passar e atravessar longos desertos, não para nos ver sofrer e padecer, mas para nos fortalecer e nos levar a assumir com mais força e coragem a nossa missão, o nosso chamado, né? Assim podemos contemplar Jesus no deserto dos 40 dias, sendo tentado pelo inimigo, sendo tentado pelo mal, mas dali ele saiu mais forte para assumir a sua missão, de levar ao mundo a salvação, de revelar ao Pai. Também não podemos esquecer que quem nos conduz é sempre o Espírito. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto logo após o seu batismo. Então, na vida espiritual, né, todos os caminhos que vamos percorrendo, se estamos na vontade e na presença de Deus, é sem dúvida um caminho que é o Espírito que nos guia, né? Podemos não compreender, podemos não entender racionalmente, mas a nossa alma sabe que mesmo muitas vezes, né, estando na aridez espiritual, estando nas noites escuras, estamos na vontade de Deus, né? Estamos no querer de Deus. E esse amor a Deus, né, não é um amor somente teórico, né? Eu amo a Deus, né? Então eu assumo a vocação ao celibato, né? Eu renuncio a tantas realidades, eu assumo viver com integridade tantas outras realidades, né? E estou feliz assim, e basta. Não, não basta. Porque o amor a Deus precisa me impulsionar a amar o outro. Precisa me impulsionar a ir ao encontro do outro, né? Como a gente já falava, ser celibatário não é não se relacionar, não viver uma fraternidade, viver só eu e Deus, né? Num plano vertical. Não, ser celibatário é viver um plano vertical, eu que me relaciono com Deus e que Deus me leva a me relacionar com os outros. Então é uma relação vertical, uma relação horizontal. Né? Eu não escolho o celibato por amor somente a mim ou por uma realização somente pessoal. Eu me sinto bem sendo celibatário. Não, mas eu também escolho essa vocação, né? E como consequência dessa escolha, eu me dou e me entrego à Igreja de Cristo. Eu dou continuidade, né, ao ministério de Cristo, que era revelar o Pai e levar a boa nova. Jesus vem trazer a boa nova que todos esperavam, né? O celibatário ele é chamado, né, a dar continuidade a essa missão, né? Ele é chamado a assumir a sua missão, né? E aí cada vocacionado ao celibato, né, precisa ir discernindo onde viver, né? Se hoje numa congregação, numa ordem religiosa, onde viver esse celibato, né? Numa congregação de clausura, numa realidade, né? Numa realidade de missão mais externa, né? De uma clausura semi-aberta, ou uma realidade mais pastoral, né? A vocação celibatária ela não está fechada, mas você precisa encontrar o seu lugar a viver a missão, porque o celibatário ele dá continuidade, né, ao chamado de Cristo. Cristo no nosso batismo nos fez, né, sacerdotes, reis e profetas, né? E nós precisamos, como celibatários, assumir, por exemplo, as nossas graças batismais, né? E continuar a ser os profetas dos dias de hoje que anunciam a boa nova, né? E cada vocação tem uma forma própria de viver. Uns vão se dedicar ao cuidado dos pobres, outro aos ensinos, outro aos doentes, outro aos encarcerados, outros com as realidades de prostituição, de drogas, né? Cada realidade, né? Cada forma de viver esse celibato por meio de um carisma, numa nova comunidade, por exemplo, né, se doando e se dedicando à missão que a sua comunidade porta, são formas de viver. Ou seja, o celibatário nunca pode ser celibatário apenas para si. Ele também precisa ser celibatário para o outro, para a igreja. Né? E aonde a igreja precisar desse homem, dessa mulher celibatário, né, que a igreja possa encontrar um sim de prontidão.
né? Um sim de prontidão. Eis-me aqui, Senhor, envia-nos, né? Então existe essa necessidade, essa prontidão, desse coração livre, né? Que não está apegado a nada. Por isso São Paulo vai dizer, né? Aqueles que estão casados se preocupam com as coisas de casados. Aquelas que estão solteiras podem se dedicar mais a Deus, né? Aqueles que estão casados precisam cuidar das coisas de casados. Os que estão solteiros se dedicam mais à vontade de Deus e àquilo que Deus quer. Aquelas que estão casadas, elas precisam se dedicar ao seu matrimônio, aos seus filhos, mas as que não estão casadas podem se dedicar inteiramente a Deus, né? Podem ir a qualquer momento e a qualquer hora aonde Deus as enviar, sem restrições, né? Sem condições, né? Assumir o celibato não existe condições. Não, eu sou celibatária até aqui, eu sou celibatária até ali, eu sou celibatária para viver uma missão no meu país. Não. Eu sou celibatária para ir aos confins do mundo. Eu sou celibatária para ir aos confins do mundo, levar a boa nova de Cristo, se assim for da vontade dele, né? E se for da vontade dele, né, que eu seja celibatária para estar num convento, na clausura, vivendo a oração, intercedendo pela igreja, crescendo na vida espiritual, assim também que seja, né? A cada um Deus vai chamar para viver esse celibato de formas e maneiras específicas. Né? Muitas vezes também pensa-se que a vocação celibatária é uma vocação que anula a pessoa, né? Pelo contrário, a vocação celibatária nos leva e nos conduz a viver a totalidade do nosso ser. Esse olhar, né, de anulação, ele geralmente vai se dando por conta da própria sexualidade, né? Pelo homem ou a mulher que assume o celibato, né? Não poderão viver um ato conjugal, né? Por uma escolha própria da vocação celibatária. Então é como se esse homem e essa mulher celibatária anulassem, né, a sua sexualidade, anulassem a sua genitalidade, a sua masculinidade, a sua feminilidade. E aí, como eu vou dizer, muito pelo contrário, né? Somos chamados a elevar com Cristo a nossa sexualidade, né? E viver com integridade em todas as áreas do nosso ser. Sim, não vou vivenciar a realidade do ato sexual porque eu não sou uma jovem casada, eu sou uma mulher celibatária, né? Então toda a minha capacidade, né, sexual, toda a minha força, toda a virilidade do homem, ele vai canalizar para o reino de Deus, para a missão, para o estudo, para a doação ao próximo, né? Ou seja, a sexualidade, né, ela não é apenas o ato sexual, né? Mas a sexualidade é essa capacidade relacional caracterizada no homem, é uma característica do homem, essa capacidade de se relacionar, né? Então, essa sexualidade que me faz homem e me faz mulher, né? Então, cada celibatário ou celibatária, vai viver da sua maneira própria, né? O seu chamado, né? Então não vai ser uma vocação que me anula, uma vocação que me faz eu me esconder, uma vocação que me diminui, pelo contrário, né? O homem é chamado a assumir a sua masculinidade, né? E vivê-la intensamente, de um modo saudável, né? De um modo fecundo, né? De um modo ordenado. A mulher também é chamada a viver a sua feminilidade, né, de uma forma própria também da mulher celibatária. Então, porque eu sou celibatária, eu preciso usar essa realidade? Não. Cada ordem, né, ou na ordem religiosa, ou na nova comunidade, vai ter uma forma própria de expressar essa feminilidade da mulher, né? Muitas vezes as pessoas temem a vocação celibatária porque acham que vão deixar de ser pessoas, né? E pelo contrário, o quanto a vocação nos humaniza, o quanto a vocação nos faz cada vez mais assumir a nossa identidade. Eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. O quanto essa vocação nos faz ser seres humanos, não seres humanos, né, pautados nos valores do mundo, mas seres humanos configurados a Cristo, né? Seres humanos que têm fraquezas como qualquer outro. Não pense que o celibatário ele tem um escudo, né, onde coisas ruins não acontecem com ele, não passa por dificuldades, não tem tentações, não passa provações. Pelo contrário, né, como qualquer filho de Deus, ele é tentado, ele é provado, ele passa por dificuldades, né, ele tem sentimentos, ele chora, ele se entristece, ele se alegra, né, ele celebra. Tudo que qualquer pessoa tem, o celibatário tem, porque ele também é pessoa. E como a gente falava, né, esse celibato ele vai nos humanizando mais, vai nos fazendo cada vez mais assumir com integridade
com verdade, de modo saudável e ordenado, o todo da nossa vida, né? Vai nos fazendo sair dos nossos egoísmos, aprender a ir ao encontro do outro, por amor a Deus, aprender a nos doar, aprender a nos lançar muitas vezes nos desafios, né, que Cristo nos proporciona, né, os desafios que Cristo nos dá a cada dia para vivenciar, para experimentar, sabendo que não somos nós que escolhemos a Deus, né, mas Deus, Ele sim, Ele nos escolheu por primeiro, né, porque diferentemente, né, do matrimônio humano, né, dos solteiros que escolhem se casar, né, o matrimônio espiritual, né, o matrimônio do celibatário, não é um matrimônio de escolha pessoal, né, eu, Miriam, pessoalmente escolhi um dia, né, e agora é isso que eu quero, né, não, mas Deus me escolheu por primeiro, e essa escolha de Deus eu abracei como a minha escolha, né, eu, por exemplo, desde pequena sempre brinquei como qualquer menina, né? Brinquei de casinha, então a gente, né, fazia comidinha, dava comidinha para a criança, ou seja, já projetando ali um desejo da maternidade biológica, de ser mãe, um desejo de ter, né, uma família, de construir uma família, de ter o meu esposo, minha casa, meu espaço, né? E realmente eu fui crescendo com esse pensamento, com essa forma de pensar, né? Uma forma um pouco já natural, né? Porque a nossa vocação natural é o amor, né? E a nossa vocação natural é esse chamado ao matrimônio, né? A vocação celibatária, né? Ela se torna uma escolha, né, secundária, porque a primeira, né? Por que eu digo a primeira, né? Vamos dar também um entendimento. Porque foi o primeiro direcionamento que Deus nos deu, né? E de multiplicar-vos. Né? E de multiplicar-vos, né? O homem, né, sairá da sua casa, se unirá à sua esposa, serão uma só carne. Então, essa é como se fosse a primeira vocação. E depois Cristo, ele sinaliza a segunda vocação, porque ele vivenciou esse celibato, né? Essa entrega, essa castidade, essa pobreza, essa obediência à vontade do Pai, né? Nessa entrega. Então nós vamos nessa vocação celibatária cada vez mais buscando fazer a vontade de Deus, né? E hoje eu sou celibatária, mas como eu falava, a minha vida inteira eu pensei em me casar, a minha juventude, a minha infância, a minha adolescência, né? Quando, num dado momento, eu simplesmente rezei: Senhor, o que queres de mim? Qual é a tua vontade, né? Quais são os teus planos? Quais são os teus sonhos para mim? Para que eu existo? Né? E foi a partir dessa oração, né? A partir dessa oração simples, né? Uma oração tão pequena, que eu comecei a me despertar para a vontade de Deus, né? Não mais querer pensar aquilo que a Miriam desejava, né? De ter um namorado, de caminhar no namoro, de vivenciar um matrimônio, de ter filhos, de ter a sua família, né? Então eu comecei a não mais pensar somente o meu pensamento e o meu sonho, mas eu comecei a rezar pedindo a Deus que me mostrasse qual era a vontade dele, né? Qual era o querer dele. E aí Deus, um pouquinho, né, por meio de uma palavra bíblica que vai saltando o coração, por meio de um testemunho de um irmão que você vai, né, se chamando a atenção, por meio de uma palavra, por meio de um exemplo que você se sente atraído dentro das características das vocações, eu fui trilhando, né, fui olhando, né, as vocações, olhando aquilo que era próprio do matrimônio, né, eu lembro que na época eu fazia discernimento ao celibato, né? O meu diretor espiritual falou assim: conhece um pouquinho de cada vocação, vai ler, né? Vai entender o que é cada vocação, né? E eu li ali um pouquinho do que seria esse matrimônio, né, no nosso catecismo da Igreja Católica, um pouco falando do que seria esse celibato. E aí eu lembro que eu voltei para a direção espiritual mais confusa ainda, porque ao mesmo tempo que eu me via, né, sendo mãe, me via sendo esposa, me via, né, construindo o meu lar, a minha família. Na mesma proporção e medida eu me via sendo celibatária, assumindo o hábito, vivendo uma vocação, né, para a igreja, na totalidade dessa vocação, e era de fato um conflito muito maior, né? Eu fui para a direção para solucionar o conflito e eu saí dela com um conflito maior, retornei com outros conflitos, até o tempo da própria calmaria, né? A gente perceber que existe algo que Deus nos chama a viver, né? Jamais poderia, com certeza foi muito frutuoso, né, esse exercício espiritual que recebi do diretor, porque eu não poderia assumir a vocação matrimonial, né, porque eu não gostava do celibato, ou não poderia assumir a vocação celibatária porque eu não gostaria do matrimônio, né? Então foi muito bom poder conhecer as vocações, poder realizar, né, vislumbrar as realidades, as realidades de cada vocação e poder ver, eu me identifico mais com essa.
apesar de ter, né, suas características, apesar de eu, o tempo todo, né, na minha história de vida, ter me projetado, me programado para ser mãe biológica, para ter uma família, né, para ter o meu esposo, a vontade de Deus ela foi crescendo. Né, crescendo de uma forma que até então eu não tinha conhecimento, né? Então, a partir de 2005, né, em janeiro de 2005, eu fui assumindo esse celibato, né, como a minha forma vocacional, né, depois ao longo de um tempo, né, caminhando dentro do carisma da comunidade de Deus, caminhando dentro do carisma da comunidade de Deus, como vocacionada à consagração, né? A comunidade também foi me dando formações para me auxiliar a discernir essa vocação, a olhar as áreas da minha vida, ver se realmente era ela, né? E de fato era esse o chamado de Deus para a minha vida, né? Era essa a vontade de Deus, né? Para mim, né? E digo que fazer a vontade de Deus, né? É a minha maior felicidade, né? A fazer a vontade de Deus, né? Hoje eu moro na comunidade de vida, né, já há 8 anos, né, eu saí da minha casa, né, morava com meu pai e meus irmãos, vim morar na comunidade de vida, fazendo essa experiência missionária, assumindo esse celibato, né, ao longo desse tempo, né, onde eu já tinha assumido a vocação celibatária, né, a gente trazendo formações onde eu pudesse crescer na vocação, né, onde eu pudesse amadurecer, né, o que é ser uma celibatária, né, e no dia 8 de setembro de 2015, né, eu e mais 2 irmãs consagradas ao carisma assumimos, né, a nossa consagração ao celibato, né, fizemos aí a nossa entrega de vida na vocação celibatária, né, e como é bom ser celibatária, né, como é bom ser toda de Deus, né, como é bom de fato poder ir aonde o Senhor nos chama, sem restrições, né, sem empecilhos, sem situações que eu precise dizer, não, isso aqui agora eu preciso cuidar, né? Não, então as que estão solteiras, né, podem se dedicar inteiramente ao Senhor, né? Então, a cada dia a gente vai podendo crescer na vocação, né? A vocação, ela é muito ampla, né, porque ela abrange todo do nosso ser, né? A vocação, qualquer vocação abrange todo do nosso ser, porque compõe a nossa identidade, né? Então, a cada dia a gente vai descobrindo mais a vocação, crescendo na vocação, nos encontrando, nos alegrando, de fato nos realizando, né? Nos realizando quer na alegria, na saúde, na doença, na tristeza, né? Como vai dizer, né, um texto próprio do rito matrimonial, né? E nós vamos assim vivendo o nosso matrimônio espiritual, né? Com os pés no chão, mas corações ao alto, né? Aguardando a vinda do Senhor, né? Não vivemos nessa terra, né? O celibatário não é chamado a viver preso às coisas temporais, né? Preso às coisas terrestres, mas com o coração no céu, né? Desejoso da eternidade, onde de fato Cristo será tudo em todos, né? Onde Cristo de fato virá para nos fazer estar plenamente, né? Hoje vemos em parte, um dia veremos face a face, como vai nos dizer São Paulo. E assim nós encerramos a nossa formação, né? Espero que tenha sido de crescimento, né, para a sua compreensão acerca dessa vocação tão bela na Igreja de Cristo, e que possamos pedir, né, a intercessão da Virgem Maria, ela que soube responder ao chamado de Deus, ela que pôde dar uma resposta também de amor e fidelidade ao plano do Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.